Capítulo 7. O Senhor Chaitanya em 5 aspectos. Verso 1. Primeiramente, ofereço minhas respeitosas reverências ao Senhor Chaitanya Mahaprabhu, que é a meta última da vida para quem é desprovido de todas as posses nesse mundo material, e que é o único sentido para quem está avançando na vida espiritual. Assim escrevo sob sua magnânima contribuição de serviço devocional em amor a Deus. Verso 2. Glorifico o Supremo Senhor Sri Chaitanya Mahaprabhu, quem se abriga a seus pés de lótus. É a pessoa mais gloriosa. Verso 3. No começo, explanei a verdade acerca do mestre espiritual. Agora, tentarei explicar o Panchatattva. Verso 4. Esses 5 tátuas encarnam com o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, e assim o Senhor executa seu movimento de Sankirtana com grande prazer. Verso 5. Espiritualmente, não há diferenças entre esses 5 tátuas, pois na plataforma transcendental tudo é absoluto. Não obstante, também há variedade no mundo espiritual, e a fim de saborear essas variedades espirituais, deve-se distinguir entre elas. Verso 6. Ofereço minhas reverências ao Senhor Shri Krishna, que se manifesta em 5 formas, como um devoto, expansão de um devoto, encarnação de um devoto, devoto puro e energia devocional. Verso 7. Krishna, o reservatório de todo prazer, é a própria Suprema Personalidade de Deus, o Controlador Supremo. Ninguém é superior ou igual a Sri Krishna, mas ele aparece como filho de Maharaj Nanda. Verso 8. O Senhor Shri Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, é o desfrutador supremo da dança da raça. Ele é líder das donzelas de Vraja e todos os demais são simplesmente seus associados. Verso 9. O mesmíssimo Senhor Krishna apareceu pessoalmente como Sri Chaitanya Mahaprabhu com todos os seus associados eternos, que são igualmente gloriosos. Verso 10. Sri Chaitanya Mahaprabhu, que é o controlador supremo, única personalidade de Deus, tornou-se estaticamente um devoto, mas seu corpo é transcendental e não é manchado pela matéria. Verso 11. A doçura transcendental do amor conjugal de Krishna é tão maravilhosa que o próprio Krishna aceita a forma de um devoto para prová-la e saboreá-la plenamente. Verso 12. Por essa razão, Sri Chaitanya Mahaprabhu, o Mestre Supremo, aceita a forma de um devoto e aceita o Senhor Nityananda como seu irmão mais velho. Verso 13. Sri Advaita Acharya é a encarnação do Senhor Chaitanya como um devoto. Portanto, esses 3 tátuas, Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu e Advaita Goswami, são os predominadores ou ambos. Verso 14. Um deles é Mahaprabhu e os outros 2 são Prabhus. Esses 2 Prabhus servem aos pés de lótus de Mahaprabhu. Verso 15. Os 3 predominadores, Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu e Advaita Prabhu, são adoráveis a todas as entidades vivas e deve-se admitir o 4º princípio, Shri Gadadhara Prabhu, como adorador deles. Verso 16. Há inúmeros devotos puros do Senhor encabeçados por Srivasa Thakur, que são conhecidos como devotos imaculados. Verso 17. Deve-se considerar os devotos encabeçados por Gadadhara Pandita como encarnações da potência do Senhor. Eles são devotos potenciais internos, ocupados a serviço do Senhor. Versos 18 e 19. Os devotos internos ou potências internas são todos associados eternos nos passatempos do Senhor. Somente com eles é que o Senhor aparece para propor o movimento de Sankirtana. Somente com eles o Senhor saboreia a doçura do amor conjugal. E somente com eles distribui esse amor por Deus às pessoas em geral. Versos 20 e 21. Compreende-se que as características de Krishna são um reservatório de amor transcendental. Com certeza esse reservatório de amor veio com Krishna quando ele estava presente aqui, mas estava selado. Contudo, quando Sri Chaitanya Mahaprabhu apareceu com seus outros associados do Panchatattva, eles romperam o selo e saquearam o reservatório, a fim de saborear o transcendental amor por Krishna. Quanto mais o saboreavam, mais aumentava a sede que eles tinham desse amor. Verso 22. Os próprios membros do Sri Panchatattva dançavam repetidamente desse modo, facilitavam o beber do nectar e amor a Deus. Eles dançavam, choravam, riam e cantavam como loucos e distribuíam amor por Deus dessa maneira. Verso 23. Ao distribuir o amor a Deus, Chaitanya Mahaprabhu e seus associados não levavam em conta quem era candidato apto e quem não era, nem onde tal distribuição deveria ou não acontecer. Eles não impunham condições. Onde quer que tivessem oportunidade, os membros do Panchatattva distribuíam amor a Deus. Verso 24.
Embora os membros do Panchatattva saqueassem o reservatório de amor a Deus e comessem e distribuíssem seu estoque, nunca havia escassez. Pois esse reservatório maravilhoso é tão completo que, à medida que se distribui o amor, o suprimento aumenta centenas de vezes. Verso 25. A inundação do amor a Deus alastrou-se em todas as direções, e assim rapazes velhos, mulheres e crianças afundaram-se todos nessa inundação. Verso 26. O movimento para a consciência de Krishna inundará o mundo inteiro e afogará a todos, sejam eles cavalheiros, patifes ou mesmo aleijados, inválidos ou cegos. Verso 27. Ao verem o mundo inteiro imerso no amor a Deus e a semente do gozo material nas entidades vivas completamente destruída, todos os 5 membros do Panchatattva ficaram excessivamente felizes. Verso 28. Quanto mais os 5 membros do Panchatattva provocam a queda de chuvas de amor a Deus, mais a inundação aumenta e se espalha por todo o mundo. Verso 29 e 30. Os impersonalistas, trabalhadores fruitivos, pseudológicos, blasfemadores, não devotos e os mais baixos entre a comunidade estudantil são muito peritos em evitar o movimento para a consciência de Krishna, motivo pelo qual a inundação de consciência de Krishna não pode atingi-los. Verso 31 e 32. Ao ver que os Mayavadas e outros fugiam, o Sr. Chaitanya pensou: eu queria que todos emergissem nessa inundação de amor a Deus, mas alguns deles escaparam, portanto inventarei um estratagema para afogá-los também. Verso 33. Assim o Senhor aceitou a ordem sannyasa de vida após plena consideração. Verso 34. Sri Chaitanya Mahaprabhu permaneceu na vida familiar por 24 anos e nas vésperas de seu 25º aniversário aceitou a ordem de sannyasa. Verso 35. Após aceitar a ordem de sannyasa, Sri Chaitanya Mahaprabhu atraiu a atenção de todos aqueles que o haviam evitado, começando com os lógicos. Verso 33. Assim os estudantes, os infiéis, os trabalhadores fruitivos e os críticos vieram todos se render aos pés de lótus do Senhor. Verso 37. O Sr. Chaitanya perdoou-lhes a todos, e eles imergiram no oceano de serviço devocional, pois ninguém pode escapar à singular rede amorosa de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Verso 38. Sri Chaitanya Mahaprabhu apareceu para liberar todas as almas caídas, portanto ele planejou muitos métodos para libertá-las das garras de Maya. Verso 39. Todos converteram-se em devotos do Sr. Chaitanya, mesmo os mlechas e avanas. Apenas os seguidores impersonalistas de Shankaracharya escaparam dele. Verso 40. Quando o Sr. Chaitanya Mahaprabhu estava de passagem por Varanasi, a caminho de Vrindavana, os filósofos sannyasis mayavadis blasfemaram-no de muitas maneiras. Verso 41. Apesar de ser sannyasi, ele não se interessa pelo estudo do Vedanta, mas em vez disso sempre se dedica a cantar e dançar Sankirtana. Verso 42. Esse Chaitanya Mahaprabhu é um sannyasi iletrado e por isso não conhece sua função verdadeira. Movido unicamente por seus sentimentos, ele anda por aí na companhia de outros sentimentalistas. Verso 43. Ouvindo toda essa blasfêmia, o Sr. Chaitanya Mahaprabhu só fez sorrir levemente, rejeitou todas essas acusações e não falou com os Mayavadis. Verso 44. Assim, menosprezando a blasfêmia dos Mayavadis de Varanasi, o Sr. Chaitanya Mahaprabhu prosseguiu para Mathura e, após estar em Mathura, retornou para corrigir a situação. Verso 45. Dessa vez, o Sr. Chaitanya ficou na casa de Chandrasekhara, embora esse fosse considerado um Shudra ou Kayasta, pois o Senhor, como a suprema personalidade de Deus, é inteiramente independente. Verso 46. Por uma questão de princípios, regularmente o Sr. Chaitanya alimentava-se na casa de Tapana Mishra. Ele nunca se misturava com outros sannyasis, nem aceitava seus convites. Verso 47. Ao vir da Bengala, Sanatana Goswami encontrou-se com o Sr. Chaitanya na casa de Tapana Mishra, onde o Sr. Chaitanya permaneceu por 2 meses consecutivos para ensinar-lhes o serviço devocional. Verso 48. Com base em escrituras como Srimad Bhagavatam que revelam essas orientações confidenciais, Sri Chaitanya Mahaprabhu deu instruções a Sanatana Goswami a respeito de todas as atividades regulares de um devoto. Verso 49. Enquanto o Sr. Chaitanya Mahaprabhu dava instruções a Sanatana Goswami, tanto Chandrasekhara quanto Tapana Mishra ficaram muito tristes,
Portanto, eles fizeram um apelo aos pés de lótus do Senhor. Verso 50. Por quanto tempo teremos de tolerar a blasfêmia de vossos críticos contra a vossa conduta? Preferíamos abandonar nossas vidas a ter que ouvir tal blasfêmia. Verso 51. Todos os sannyasis mayavadas estão criticando vossa santidade. É intolerável para nós ouvirmos tais críticas, pois essa blasfêmia dilacera nosso coração. Verso 52. Enquanto Tapanamija e Chandrasekhara conversavam assim com Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele só fazia sorrir levemente e permanecia calado. Nessa altura, um Brahmana veio ao encontro do Senhor. Verso 53. O Brahmana imediatamente caiu aos pés de lótus de Chaitanya Mahaprabhu e pediu-lhe que aceitasse sua proposta alegremente. Verso 54. Meu querido Senhor, convidei todos os sannyasis de Benares à minha casa. Meus desejos serão satisfeitos se vós também aceitardes meu convite. Verso 55. Meu querido Senhor, sei que nunca vos misturais com outros sannyasis, mas por favor, tende misericórdia de mim e aceitai meu convite. Verso 56. O Sr. Chaitanya sorriu e o aceitou o convite do Brahmana. Ele fez esse gesto para mostrar sua misericórdia aos sannyasis mayavadas. Verso 57. O Brahmana sabia que o Sr. Chaitanya Mahaprabhu não costumava ir à casa de qualquer pessoa, mas devido à inspiração do Senhor, ele fervorosamente pediu-lhe que aceitasse esse convite. Verso 58. No dia seguinte, ao ir à casa daquele Brahmana, o Sr. Sri Chaitanya Mahaprabhu viu todos os sannyasis de Benares ali sentados. Verso 59. Assim que Sri Chaitanya Mahaprabhu viu os sannyasis, imediatamente ofereceu-lhes reverências, depois do que foi lavar seus pés. Após lavar os pés, ele se sentou no local onde fizera isso. Verso 60. Após sentar-se no chão, Chaitanya Mahaprabhu demonstrou seu poder místico, manifestando uma refulgência brilhante como o brilho de milhões de sóis. Verso 61. Quando os sannyasis viram a refulgência brilhante do corpo de Sri Chaitanya Mahaprabhu, suas mentes ficaram atraídas e todos eles deixaram seus assentos imediatamente e ficaram de pé em sinal de respeito. Verso 62. O líder de todos os sannyasis mayavadas presentes chamava-se Prakashananda Sarasvati, e após levantar-se dirigiu a palavra ao Sr. Chaitanya Mahaprabhu com grande respeito da seguinte maneira. Verso 63. Por favor, vem cá. Por favor, vem cá, santidade. Por que te sentas nesse local sujo? Qual é o motivo de tua lamentação? Verso 64. O Senhor respondeu: pertenço a uma ordem inferior de sannyasis, portanto, não mereço sentar-me convosco. Verso 65. Entretanto, Prakashananda Sarasvati tomou Sri Chaitanya Mahaprabhu pela mão e fê-lo sentar-se com grande respeito no meio da assembleia. Verso 66. Então Prakashananda Sarasvati disse: segundo me consta, teu nome é Sri Krishna Chaitanya, és discípulo de Sri Keshava Bharati, logo és glorioso. Verso 67. Pertences ao nosso Shankara Sampradaya e vives em nossa vila, Varanasi. Por que então não te associas conosco? Por que evitas até mesmo de nos ver? Verso 68. Tu és um sannyasi, por que então te entregas a cantar e a dançar, ocupando-te em teu movimento de Sankirtana, na companhia de fanáticos? Verso 69. A meditação e o estudo do Vedanta são os únicos deveres de um sannyasi. Por que deixas essas coisas de lado e danças com fanáticos? Verso 70. És tão brilhante que parece ser o próprio Narayana. Por favor, explica a razão pela qual tens te comportado como uma pessoa de classe inferior. Verso 71. Sri Chaitanya Mahaprabhu respondeu o seguinte a Prakashananda Sarasvati: meu caro senhor, por obséquio, ouve a razão. Meu mestre espiritual considerou-me um tolo e por isso repreendeu-me. Verso 72. Tu és um tolo, disse ele. Não és qualificado para estudar a filosofia Vedanta, motivo pelo qual deves sempre cantar o santo nome de Krishna, que é a essência de todos os mantras ou hinos védicos. Verso 73. Pelo simples cantar do santo nome de Krishna, é possível libertar-se da existência material. De fato, todo aquele que simplesmente cantar o mantra Hare Krishna será capaz de ver os pés de lótus do Senhor. Verso 74. Nessa era de Kali, não há outro princípio religioso a não ser o cantar do santo nome, que é a essência de todos os hinos védicos. Esse é o significado de todas as escrituras. Verso 75.
Após descrever a potência do Mahamantra Hare Krishna, meu mestre espiritual ensinou-me outro verso, aconselhando-me a sempre manter o santo nome dentro da minha garganta. Verso 76. Nessa era de Kali, não há alternativa para o progresso espiritual, a não ser o santo nome do Senhor. Verso 77. Já que recebi essa ordem do meu mestre espiritual, sempre canto o santo nome, mas acho que de tanto cantar o santo nome, fiquei confuso. Verso 78. Enquanto canto o santo nome do Senhor em puro êxtase, eu me perco e assim dou gargalhada, choro, danço e canto tal como um louco. Verso 79. Portanto, ao recobrar minha paciência, passei a achar que o cantar do santo nome de Krishna encobriria todo o meu conhecimento espiritual. Verso 80. Vi que havia enlouquecido por cantar o santo nome, logo submeti isso aos pés de lótus do meu mestre espiritual. Verso 81. Meu querido Senhor, que espécie de mantra é esse que me destes? Tenho enlouquecido simplesmente por cantar esse Mahamantra. Verso 82. O cantar do santo nome em êxtase faz com que dancemos, gargalhemos e choremos. Ao ver tudo isso, meu mestre espiritual sorriu, então pôs-se a falar. Verso 83. A natureza do Mahamantra Hare Krishna é tal que quem o canta imediatamente desenvolve seu êxtase amoroso por Krishna. Verso 84. Religiosidade, desenvolvimento econômico, gozo dos sentidos e liberação são conhecidos como as 4 metas da vida. Mas perante o amor a Deus, a quinta e máxima meta, eles parecem insignificantes como uma palha na rua. Verso 85. Para um devoto que tenha realmente desenvolvido Bhava, o prazer obtido de Dharma, Artha, Kama e Moksha parece uma gota na presença do mar. Verso 86. A conclusão de todas as escrituras reveladas é que devemos despertar nosso amor adormecido por Deus. És muito afortunado por já teres feito isso. Verso 87. A característica do amor a Deus é que, por natureza, ele induz sintomas transcendentais em nosso corpo e faz-nos mais e mais cobiçosos de ter abrigo aos pés de lótus do Senhor. Verso 88. O devoto que de fato desenvolve amor por Deus, naturalmente às vezes chora, às vezes ri, outras vezes canta e outras corre de um lado para o outro tal qual um louco. Verso 89 e 90. Transpiração, tremor, arrepio dos pelos do corpo, lágrimas, balbucios, esmorecimento, loucura, melancolia, paciência, orgulho, alegria e humildade. Tais são os diversos sintomas naturais de amor estático por Deus, o qual faz com que o devoto dance e flutue num oceano de bem-aventurança transcendental, enquanto canta o mantra Hare Krishna. Verso 91. É muito bom, meu querido filho, que tenhas alcançado a meta suprema da vida, desenvolvendo amor por Deus. Assim satisfizeste-me muito e fico-te muito agradecido. Verso 92. Meu querido filho, continua dançando, cantando e executando Sankirtana na companhia dos devotos. Além disso, sai e prega o valor de Krishnanama, pois através desse processo serás capaz de salvar todas as almas caídas. Verso 93. Dizendo isso, meu mestre espiritual ensinou-me um verso do Srimad Bhagavatam que é a essência de todas as instruções do Bhagavatam. Portanto, ele recitou esse verso repetidamente. Verso 94. Quando alguém é realmente avançado e sente prazer em cantar o santo nome do Senhor, que lhe é muito querido, ele fica emocionado e canta o santo nome em voz alta. Além disso, ri, chora, se exalta e canta tal qual um louco, sem se importar com estranhos. Verso 95 e 96. Acredito firmemente nessas palavras de meu mestre espiritual, e por isso sempre canto o santo nome do Senhor, sozinho na companhia dos devotos. Esse santo nome do Senhor Krishna às vezes me faz cantar e dançar, de modo que canto e danço. Por favor, não penses que faço isso com intencionalidade. Faço automaticamente. Verso 97. Comparado ao oceano de bem-aventurança transcendental que é saboreado ao se cantar o Mahamantra Hare Krishna, o prazer obtido da percepção do Brahman impessoal, Brahmananda, é como a água rasa de um canal. Verso 98. Meu querido Senhor, ó Mestre do Universo, desde que te vi diretamente, minha bem-aventurança transcendental tomou a forma de um grande oceano. Estando imerso neste oceano, percebo agora que todas as outras supostas felicidades são como a água contida na pegada de um bezerro.
Verso 99. Após ouvir o Sr. Shri Chaitanya Mahaprabhu, todos os sannyasins mayavadis ficaram comovidos. Suas mentes se transformaram e assim eles falaram com palavras agradáveis. Verso 100. Querido Sri Chaitanya Mahaprabhu, tudo o que disseste é verdade. Somente aquele que é favorecido por boa fortuna alcança amor a Deus. Verso 101. Querido Senhor, não fazemos objeção a que sejas um grande devoto do Sr. Krishna. Ficamos todos satisfeitos com isso. No entanto, por que evitas discutir sobre o Vedanta Sutra? O que há de errado nisso? Verso 102. Após ouvir os sannyasis mayavadis falarem daquela maneira, o Sr. Chaitanya Mahaprabhu sorriu levemente e disse: Meus queridos senhores, se não vos importardes, posso dizer-vos algo a respeito da filosofia Vedanta. Verso 103. Ouvindo isso, os sannyasis mayavadis ficaram bem mais humildes e chamaram Chaitanya Mahaprabhu de o próprio Narayana, o que todos eles concordaram que ele era. Verso 104. Querido Chaitanya Mahaprabhu, disseram eles, para dizer-te a verdade, estamos muito satisfeitos em ouvir tuas palavras. E além disso, as características de teu corpo são tão agradáveis que sentimos satisfação extraordinária ao ver-te. Verso 105. Querido Senhor, por tua influência, nossas mentes estão bastante satisfeitas e acreditamos que tuas palavras não serão jamais desarrazoadas. Portanto, podes falar sobre o Vedanta Sutra. Verso 106. O Senhor disse: A filosofia Vedanta consiste em palavras faladas pela Suprema Personalidade de Deus Narayana sobre a forma de Vyasadeva. Verso 107. Os defeitos materiais de equívocos, ilusões, trapaças e ineficiência sensória não existem nas palavras da Suprema Personalidade de Deus. Verso 108. As Upanishads e o Brahma Sutra descrevem a verdade absoluta, mas é preciso compreender seus versos como eles são. Essa é a glória suprema em compreensão. Verso 109. Shripada Sankaracharya descreve todos os textos védicos em termos de significados indiretos. Aquele que ouve tais explicações está arruinado. Verso 110. Shankaracharya não é culpado, pois ele encobriu assim o verdadeiro objetivo dos Vedas por ordem da Suprema Personalidade de Deus. Verso 111. Segundo a compreensão direta, a verdade absoluta é a Suprema Personalidade de Deus, que tem todas as opulências espirituais. Ninguém pode ser igual ou superior a ele. Verso 112. Tudo na Suprema Personalidade de Deus é espiritual, incluindo seu corpo, sua opulência e sua parafernália. Contudo, a filosofia mayavada, encobrindo sua opulência espiritual, advoga a teoria do impersonalismo. Verso 113. A Suprema Personalidade de Deus é plena de potências espirituais. Portanto, seu corpo, seu nome, sua fama e seu séquito são todos espirituais. O filósofo Mayavadi, devido à ignorância, diz que tudo isso são meramente transformações do modo material da bondade. Verso 114. Shankaracharya, que é uma encarnação do Sr. Shiva, é impecável por ser um servo cumpridor das ordens do Senhor. Todavia, aqueles que seguem sua filosofia Mayavada estão condenados. Perderão todo o seu avanço em conhecimento espiritual. Verso 115. Quem acha que o corpo transcendental do Sr. Vishnu, feito da natureza material, é o maior ofensor aos pés de lótus do Senhor. Não há maior blasfêmia contra a Suprema Personalidade de Deus. Verso 116. O Senhor é como um grande fogo abrasante, e as entidades vivas são como pequenas centelhas desse fogo. Verso 117. As entidades vivas são energias e não o energético. O energético é Krishna. O Bhagavad Gita, no Vishnu Purana e em outros textos védicos, descreve-se isso muito vividamente. Verso 118. Além da natureza inferior, ao poderoso Arjuna tem uma energia superior, que consiste em todas as entidades vivas, as quais lutam com a natureza material e sustêm o universo. Verso 119. Resume-se a potência do Sr. Vishnu em 3 categorias, a saber, a potência espiritual, as entidades vivas e a ignorância. A potência espiritual é plena de conhecimento. As entidades vivas, embora pertencentes à potência espiritual, estão sujeitas a confundir-se. E a terceira energia, que é plena de ignorância, sempre visível nas atividades fruitivas. Verso 120. A filosofia Mayavada é tão degradada que considera as entidades vivas insignificantes, sejam o Senhor, a verdade suprema, encobrindo assim a glória e a supremacia
da verdade absoluta com o monismo. Verso 121. Em seu Vedanta Sutra, Srila Vyasadeva descreve que tudo é apenas uma transformação da energia do Senhor. No entanto, Shankaracharya desencaminhou o mundo, comentando que Vyasadeva estava errado. Assim, ele levantou grande oposição ao teísmo pelo mundo inteiro. Verso 122. Segundo Shankaracharya, quem aceita a teoria da transformação de energia do Senhor cria uma ilusão, aceitando indiretamente que a verdade absoluta se transforma. Verso 123. A transformação da energia é um fato provado. É a falsa concepção corpórea do eu que é uma ilusão. Verso 124. A suprema personalidade de Deus é opulenta sob todos os aspectos. Portanto, mediante suas energias inconcebíveis, transforma a manifestação cósmica material. Verso 125. Usando o exemplo da pedra filosofal Chintamani, que mediante sua energia transforma ferro em ouro, e mesmo assim permanece a mesma, podemos compreender que, embora a suprema personalidade de Deus transforme suas inúmeras energias, ele permanece imutável. Verso 126. Embora a pedra filosofal produza muitas variedades de joias preciosas, não obstante, ela permanece a mesma. Ela não altera sua forma original. Verso 127. Se existe semelhante potência inconcebível em objetos materiais, por que não deveríamos crer na potência inconcebível da suprema personalidade de Deus? Verso 128. A vibração sonora védica Omkara, a principal palavra nos textos védicos, é a base de todas as vibrações védicas. Portanto, deve-se aceitar o Omkara como a representação sonora da suprema personalidade de Deus e o reservatório da manifestação cósmica. Verso 129. É a intenção da suprema personalidade de Deus apresentar o Pranava Omkara como reservatório de todo o conhecimento védico. As palavras Tattvam Asi são apenas uma explicação parcial do conhecimento védico. Verso 130. O Pranava Omkara é o Mahavakya, Mahamantra, nos Vedas. Os seguidores de Shankaracharya encobrem isso para enfatizar sem autoridade o mantra Tattvam Asi. Verso 131. Todos os sutras e textos védicos destinam-se a compreender o Senhor Krishna, mas os seguidores de Shankaracharya encobriram o significado verdadeiro dos Vedas com explicações indiretas. Verso 132. Os textos védicos autoevidentes são a prova máxima de tudo, mas se esses textos são interpretados, sua natureza autoevidente se perde. Verso 133. A escola Mayavada, abandonando o sentido verdadeiro e facilmente compreensível da literatura védica, introduz significados indiretos, baseados em seus poderes imaginativos para provar sua própria filosofia. Verso 134. Quando Sri Chaitanya Mahaprabhu mostrou assim para cada sutra os defeitos nas explicações de Shankaracharya, todos os sannyasis Mayavadas reunidos ficaram maravilhados. Verso 135. Os sannyasis Mayavadas disseram: Santidade, por favor, queremos que saibas que realmente não discordamos de tua refutação desses significados, pois apresentaste uma compreensão clara dos sutras. Verso 136. Sabemos que todo esse malabarismo de palavras brota da imaginação de Shankaracharya e, não obstante, por pertencermos à seita dele, aceitamo-lo, embora isso não nos satisfaça. Verso 137. Agora vejamos, continuaram os sannyasis Mayavadas, quão bem podes descrever os sutras em termos de seu significado direto. Ao ouvir isso, o Sr. Chaitanya Mahaprabhu começou a dar sua explicação direta do Vedanta Sutra. Verso 138. Brahman, que é maior que o maior, é a suprema personalidade de Deus. Ele é pleno de 6 opulências e por isso é o reservatório da verdade última e do conhecimento absoluto. Verso 139. Sob sua forma original, a suprema personalidade de Deus é plena de opulências transcendentais que são livres da contaminação do mundo material. Deve-se entender que em toda a literatura védica, a suprema personalidade de Deus é a meta última. Verso 140. Ao falarmos do Supremo como impessoal, negamos suas potências espirituais. Logicamente, aceitando metade da verdade, não podeis compreender o todo. Verso 141. É apenas através do serviço devocional, começando com ouvir, que alguém pode aproximar-se da Suprema Personalidade de Deus. Esse é o único meio de aproximar-se dele. Verso 142. Quem pratica esse serviço devocional regulado sob a orientação do mestre espiritual, com certeza desperta seu amor adormecido por Deus. Esse processo se chama Abhideya. Verso 143.
Se alguém desenvolve seu amor por Deus e se apega aos pés de lótus de Krishna, gradualmente perde seu apego por todo o resto. Verso 144. O amor a Deus é tão elevado que é considerado a quinta meta da vida humana. Quem desperta seu amor por Deus pode alcançar a plataforma de amor conjugal, saboreando o mesmo no decorrer da presente vida. Verso 145. O Senhor Supremo, que é maior que maior, torna-se submisso mesmo a um devoto muito insignificante por causa do serviço devocional deste. A natureza bela e elevada do serviço devocional faz com que o Senhor infinito se submeta à entidade viva infinitesimal. Em atividades devocionais recíprocas com o Senhor, o devoto realmente goza da doce qualidade transcendental do serviço devocional. Verso 146. Nossa relação com a Suprema Personalidade de Deus, nossas atividades em função dessa relação e a meta última da vida, desenvolver amor por Deus, esses três assuntos são explicados em cada código do Vedanta Sutra, pois eles formam o auge de toda a filosofia Vedanta. Verso 147. Ao ouvirem assim a explicação de Chaitanya Mahaprabhu baseada em Sambandha, Abhideya e Prayojana, todos os sannyasis mayavadas falaram muito humildemente. Verso 148. Querido Senhor, és o conhecimento védico personificado e és diretamente o próprio Narayana. Por favor, perdoa-nos as ofensas que cometemos anteriormente ao criticar-te. Verso 149. A partir do momento em que ouviram o Senhor explicar o Vedanta Sutra, a mente dos sannyasis mayavadas transformou-se, e sob a instrução de Chaitanya Mahaprabhu, eles também cantavam sempre Krishna, Krishna. Verso 150. Assim o Senhor Chaitanya perdoou todas as ofensas dos sannyasis mayavadas e abençoou-os muito misericordiamente com o Krishna Nama. Verso 141. Depois disso, todos os sannyasis fizeram o Senhor sentar-se entre eles, e assim todos tomaram sua refeição juntos. Verso 142. Após almoçar entre os sannyasis mayavadas, Sri Chaitanya Mahaprabhu, que é conhecido como Gaura Sundar, regressou à sua residência. Assim o Senhor executou seus passatempos maravilhosos. Verso 153. Ouvindo os argumentos de Sri Chaitanya Mahaprabhu e presenciando sua vitória, Chandrasekhara, Tapanamija e Sanatana ficaram todos extremamente satisfeitos. Verso 154. Muitos sannyasis mayavadas de Varanasi vieram visitar o Senhor após esse incidente, e a cidade inteira o elogiava. Verso 155. Todo o povo de Varanasi ficou muito agradecido por Sri Chaitanya Mahaprabhu ter visitado a cidade. Verso 156. A multidão à porta de sua residência era tão grande que constava de centenas e milhares. Verso 157. Quando o Senhor foi visitar o templo de Vivesvara, centenas e milhares de pessoas reuniram-se para vê-lo. Verso 158. Sempre que o Senhor Chaitanya ia banhar-se às margens de Ganges, grandes multidões de muitas centenas e milhares de pessoas também se reuniam ali. Verso 159. Sempre que as multidões se tornavam numerosas, Sri Chaitanya Mahaprabhu levantava-se, erguia os braços e cantava Hari, Hari, ao passo que todas as pessoas respondiam, enchendo tanto a terra quanto o céu com essa vibração. Verso 160. Após assim libertar as pessoas em geral, o Senhor desejou partir de Varanasi. Após dar instruções a Sri Sanatana Goswami, ele o enviou para Vrindavana. Verso 161. Como a cidade de Varanasi era sempre cheia de multidões tumultuosas, Sri Chaitanya Mahaprabhu, após enviar Sanatana a Vrindavana, regressou a Jagannatha Puri. Verso 162. Acabo de fazer uma breve narrativa desses passatempos do Sr. Chaitanya, porém mais adiante irei descrevê-los mais pormenorizadamente. Verso 163. Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu e seus associados do Panchatattva distribuíram o santo nome do Senhor para despertar o amor a Deus em todo o universo. E assim o universo inteiro ficou agradecido. Verso 164. O Sr. Chaitanya enviou os dois generais Rupa Goswami e Sanatana Goswami a Vrindavana para pregarem o culto de Bhakti. Verso 165. Assim como Rupa Goswami e Sanatana Goswami foram enviados a Mathura, da mesma forma Nityananda Prabhu foi enviado a Bengala para pregar extensivamente o culto de Chaitanya Mahaprabhu. Verso 166. Sri Chaitanya Mahaprabhu pessoalmente foi para o sul da Índia, onde difundiu o santo nome do Sr. Krishna em todas as vilas e cidades. Verso 167. Assim o Senhor foi até o ponto mais meridional da península indiana, conhecido como Setubandha.
Cabo Comorim. Em toda parte ele distribuiu o culto de Bhakti e amor a Krishna e dessa maneira salvou a todos. Verso 168. Acabo de explicar a verdade do Panchatattva. Aquele que ouve essa explicação aumenta seu conhecimento sobre Sri Chaitanya Mahaprabhu. Verso 169. Ao se cantar o Panchatattva Mahamantra, devem-se cantar os nomes de Sri Chaitanya, Nityananda, Advaita, Gadadhara e Srivasa como seus muito devotos. Eis o processo. Verso 170. Presto minhas reverências repetidamente ao Panchatattva. Assim acho que serei capaz de descrever algo sobre os passatempos do Sr. Chaitanya Mahaprabhu. Verso 171. Orando aos pés de lótus de Sri Rupa e Sri Raghunatha, desejando sempre a misericórdia deles, eu, Krishnadasa, narro Sri Chaitanya Charitamrita, seguindo seus passos. Fim da narração do 7º capítulo do Adi Lila do Sri Chaitanya Charitamrita.